Você lembra da Mafalda, do Quino, aquela personagemzinha argentina vestida de vermelho que sempre estava nas suas provas de português? Você lembra que a tartaruga dela se chamava Burocrácia? Mas que existisse essa rixa entre o Brasil e a Argentina, era algo que fazia com que nós brasileiros nos identificássemos com os hermanos argentinos, mas que no final das contas, será que veio do mesmo lugar em que ambos os países foram colonizados? O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou Larissa Bertolini e você está numa Garota Quixotesca. E hoje nós vamos falar de um texto satírico muito interessante de um dos maiores nomes do romantismo espanhol. Sim, eu comecei falando de Argentina, do Brasil, mas nós vamos entender pela forma bem ácida como Mariano José de Larra, um autor espanhol, explica como isso não nasceu aqui nas Américas. Nós também importamos, junto com a colonização, parte dessa nossa característica. O Larra é conhecido por escrever artículos de costumbres, que nada mais eram do que textos, em sua maioria curtos, são ali entre um conto e a novela, que vai tratar de modo bem estereotipado características de tipos sociais, religiosos, profissões, classes sociais. Pelos personagens desse gênero serem bem estereotipados, geralmente os artículos de costumbres vão se enquadrar em dois vieses, podemos dizer. Alguns bem nostálgicos, em sua grande maioria, especialmente nos textos do Larra, bem satíricos. Não é à toa que de todos da sua geração, o Larra é conhecido como o mais satírico dentre eles. Grande parte desses textos foram produzidos na década ali de 1830 e o texto de hoje está no livro que se intitula Artículos de Costumbres, que possuem diversos textos, dentre eles Vuelva usted mañana. Nesse texto nós vamos conhecer um francês, o Sans Delay, que está indo à Espanha para resolver algumas questões burocráticas sobre alguns terrenos, algumas posses, questões de herança que ele possuía nesse país. E essa talvez seja a característica mais importante para se desenvolver todo o humor, toda a sátira do texto. Podemos pensar de início que o Larra vai tirar um pouquinho de sarro dos franceses, mas na verdade ele vai fazê-lo com os seus próprios compatriotas. O Sans Delay acha que vai passar uns 15 dias mais ou menos na Espanha para resolver suas questões ali em cartório e tudo mais, só que no final das contas ele acaba passando 15 longos meses. Temos de início que ele consulta quando chega um amigo seu, espanhol, para pedir orientações, e este lhe diz que, querido, você não vai resolver logo isso. O francês não dá muito crédito, não aceita parte dos conselhos que o espanhol lhe dá. Vamos acompanhando sua saga de um órgão público a outro, tentando resolver a sua situação, e a resposta que ele recebe sempre é Vuelva usted mañana. Volte amanhã, com pretextos diferentes, porque o encarregado com quem ele deveria falar não está, ou só estará amanhã, ou vai se atrasar, ou porque falta documento e ele precisa ir em outro lugar pegar tal assinatura, e no final das contas ele sempre recebe a mesma resposta, independentemente da desculpa. Vuelva usted mañana. Esses são os momentos do humor, do riso, não simplesmente porque nós vemos o francês sendo enviado de um lugar para outro com as mesmas desculpas, tendo a mesma frase como repetição, mas porque nós nos identificamos por completo com o pobre Sans Delay. O momento talvez de maior catarse que nós possamos ter com o texto é ao final. Sinto que terei que dar um pouco de spoiler para explicar e para fazer os comentários que eu quero fazer mesmo acerca do texto. Novamente, o nosso amigo francês volta ao espanhol, que nós acabamos descobrindo que o seu nome é Fígaro. Na verdade, uma personificação do Larra na obra. E ele diz que se ele tivesse falado com ele na primeira negativa que ele recebera, o Fígaro teria falado com alguém que conhece alguém e teria resolvido tudo em 15 dias. O Larra
deixa de modo explícito e também dentro de algumas questões um pouco mais implícitas, mais veladas, a burocracia, especialmente a preguiça do funcionarismo público, a falta de dedicação em facilitar os processos, mas especialmente a falta de hospitalidade para o estrangeiro. É bem verdade, nós como brasileiros, como cultura colonizada pelos ibéricos, entendemos que essa atitude do funcionarismo ela se passa em qualquer ambiente, mas é claro que esse nosso chamado jeitinho brasileiro ele acaba sim sendo facilitado quando nós conhecemos alguém que conhece alguém que tem contato não sei onde. O ponto principal mesmo que o Larra vem apresentar é como isso é muito pior para o estrangeiro que não tenha contato, não tenha acesso a essas pessoas, mas também por ser visto como aquele que vai usurpar os empregos, os trabalhos, as oportunidades, que não pertence de forma alguma àquela comunidade. Uma das questões que ele coloca é que será que isso vai mudar, isso vai passar com o tempo? Alguns críticos do Larra até são positivos e dizem que melhorou bastante isso na Espanha, mas talvez porque eles tenham mandado toda essa burocracia para cá, para as Américas. Por mais contraditório que seja, acaba tendo tanto um sentido de corrupção, de falta de cuidado com o próximo, falta de empatia, porque isso atrasa o sistema e prejudica alguém lá na ponta, e ao mesmo tempo é visto como uma coisa humana, porque eu vou ajudar o próximo, eu vou facilitar aqui a vida do pobre coitado. Isso do Larra acaba sendo não apenas uma crítica social, uma sátira, pequenas atitudes xenofóbicas, mas uma própria reflexão sobre quais as medidas do humano, quais as medidas que nós tratamos ao próximo. O motivo de nós rirmos e nos identificarmos enquanto americanos com a Espanha, talvez dependa muito do lugar em que nós estamos, se do lado de dentro ou de fora do balcão. Apesar que nos mais diversos níveis sociais eu posso simplesmente, com a maior cara lavada do mundo, olhar para alguém que necessita de mim e simplesmente dizer, sem culpa nenhuma no coração, vuelva usted mañana. Então é isso, Sanchos e Dulcineias. Se você já leu esse ou outros artículos de costumbres do Larra, deixe aqui embaixo qual deles também você acha mais engraçado, afinal de contas toda piada tem um fundo de verdade. Mas já que estamos falando desse jeitinho brasileiro transplantado lá das Ibéricas, por que não também aqui compartilhar textos brasileiros que deixem também esse nosso modo de agir muito explícito. Espero que você tenha gostado desse texto, dessa indicação. Gostou, curte o nosso vídeo, não esquece de nos seguir lá no Instagram para você ter acesso a outros textos, a outras indicações de outras literaturas ao redor do mundo, mas que sempre tem essa capacidade de nos fazer sair um pouquinho da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!